Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Na Mira do Oscar. Eu sou a Rafaele Frois. E eu sou a Anny Cascais. E a gente tá aqui hoje nesse episódio muito especial, né, Anny? Porque vamos falar pra vocês sobre as animações que estão indicadas ao Oscar desse ano, não é mesmo, Anny? Sim, finalmente! E pra falar sobre isso hoje, a gente trouxe uma convidada especial, que é a Fabiana. Oi! Fabiana vai estar com a gente nesse episódio hoje pra falar aí sobre as curiosidades dessa categoria esse ano. Ela também faz parte da equipe do Imirante, então a gente tá aqui juntas e misturadas para falar sobre esses filmes, né, Rafa? Exatamente. O Oscar, né, as animações indicadas ao Oscar, elas têm uma história muito mais, às vezes dramática, às vezes engraçada, mas que tem um teor dramático ali de um roteiro muito mais pesado, muito mais denso, que é uma característica, né, de quem é indicado à premiação, né, para poder avaliar se realmente aquele roteiro foi bem estruturado, se não é só imagens bonitas, se não é só uma montagem bonita. E acho que esse ano a gente está com concorrentes assim maravilhosos. Temos aí grandes estúdios de animação, muito conhecidos do nosso cotidiano, que a gente cresceu assistindo, mas também temos novatos, né? Pessoas aí que não são tão indicadas e estão começando aí a ter mais indicações, tá abrindo já esse hall aí de pessoas que agora estão indicadas ao Oscar. Pois é, a gente tem, como o Rafa falou, a diversidade de estúdios e a gente pode começar falando um pouco isso, né, Fabi? Isso. Quando a gente fala de animação, é muito comum, se a gente pedir para alguém citar pra gente alguns exemplos de animação, eu digo com quase certeza que a maioria vai ser Pixar, porque Disney, que são estúdios os mais clássicos e os mais consolidados. Isso. Mas, por outro lado, a gente tem uma gama muito enorme de estúdios que eles não têm tanta visibilidade no Oscar. Alguns tem, só que, por exemplo, quando a gente fala dos estúdios japoneses, a gente tem o estúdio Ghibli, que está com um filme, né, concorrendo esse ano. Mas, assim, a indústria japonesa de animação é uma coisa bizarra. Enorme, gigantesca. E o estúdio Ghibli está retornando esse ano com o Menino e a Garça, né, que supostamente pode ser o último filme do Hayao Miyazaki, então também tem um peso muito grande. O Hayao Miyazaki, a gente pode dizer quase com certeza que ele é o melhor animador vivo no mundo. E então, eu acho que isso é muito representativo, porque pode ser que seja, ele vive falando que vai se aposentar, já tem décadas que ele fala. Ele tá assim, tô indo, hein? Exatamente. Me dá essa estatueta que eu tô indo. Pelo amor de Deus! Mas aí ele sempre volta pra fazer um outro filme, só que agora ele tá muito velhinho. Pode ser que realmente seja o último filme dele, então Nossa, eu acho pausa emocionante. dramática. Será se realmente vem aí a aposentadoria dele? Vamos aguardar os próximos capítulos. Ele realmente é muito bom, né? Então, o Estúdio Ghibli, ele representa aí tem essa representatividade japonesa, mas a gente espera que abra espaço para outros estúdios também, né? Ganhar essa visibilidade. Porque até agora, o Estúdio Ghibli foi o único estúdio japonês que participou do Oscar. Foram os únicos animes que participaram do Oscar. E até hoje é o único anime que foi A Viagem de Chihiro, que ganhou o Oscar em 2003. Foi o segundo ano depois que o Oscar acrescentou a categoria de animação. Foi o segundo ganhador dessa categoria. E desde 2003, nunca mais um anime ganhou nessa categoria. Então, eu tô torcendo pra ele. Ela já declarou a torcida dela. Ela não esconde ninguém, a gente tá andando com a camisa nos estúdios aqui da Mirante, ela tá bem empenhada. O Menino e a Garça, ele ganhou o Globo de Ouro esse ano. Ele Sim. já teve Ganhou o BAFTA também, desbancou o Homem-Aranha no BAFTA, porque tava todo mundo achando que o Aranhaverso ia ganhar e tal, não sei o que, mas tá muito... Ficou no multiverso. Isso. Tá muito... Pra quem não sabe, pessoal, o BAFTA é a premiação britânica, né, que ajuda ali a escolher os melhores do ano no Oscar. No Oscar não, na temporada de premiação. E é um pouco semelhante ao Oscar, né? Porque os critérios, exatamente, assim, é bem mais voltado assim pra indústria britânica, porque tem categorias muito específicas de filme britânico, e pra poder dar aquela valorizada na indústria local deles, que também é muito boa, e a gente também já sabe, né, Anny? Sim. Nesse ano tem alguns filmes muito bons de estúdios, né, do Reino Unido. E aí, continuando a gente falar um pouco mais sobre essa questão dos indicados de melhor animação, a gente vai começar com Elementos, que é um filme da Disney
barra Pixar, né? Porque a gente sabe que a Disney e a Pixar agora elas são uma coisa só. Elas se Sim. abraçaram. Se abraçaram, então ele conseguiu agora, né, ampliar esse catálogo de animações, porque eles agora têm 2 estúdios muito bons, que tem uma equipe muito boa, muito preparada. E Elementos, gente, é aquele filme que, assim, sabe, bate no coraçãozinho da gente, que a gente fica assim, meu Deus, que filme fofo, eu quero muito, sabe, assistir de novo, e de novo, e de novo. Eu vou falar aqui um pouco do filme pra vocês, que ele destaca, na verdade, a importância de aceitar as diferenças e abraçar a diversidade. Que é um pouco do que a Anne falou no começo do nosso podcast, nosso programa. Que é justamente essa abrangência que o Oscar tem de temas, né? temas, de falar sobre temas Atuais. diferentes, mas em filmes de animação. E, Anne, fala mais assim, o que esse filme também ele consegue trazer de diferente pro público. Cara, Elementos, assim como praticamente toda animação da Disney e Pixar, é aquela coisa assim, crianças gostam, adultos gostam ainda mais e se emocionam, porque eles entendem a mensagem. Captou? E Rafa falou aqui que ele traz a premissa principal, é essa, diversidade, né? Aceitação. A gente tem esse tema muito pungente aí no filme. Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que ele é uma metáfora da imigração, né? Porque o próprio diretor do filme, ele veio imigrante, se imigrou para os Estados Unidos, e ele coloca muito disso de como ele se sentiu, né, nesse momento, como ele se sente diferente e tem que se adaptar ali no meio. Exatamente. E o nome já diz, né? A gente tem os elementos do filme. Meu queridinho aí, Faísca, gente, esse personagem, eu fiquei assim, Ele é doida. muito bom. E eu confesso que eu posterguei um pouco assistir Elementos, porque eu tava vendo todo mundo assim, muito impactado depois de assistir. Eu falei, vou chorar, com certeza. Calma, vou agendar o meu choro pra depois. E foi dito e certo, porque não tem como se emocionar quando a gente tem essa mensagem aí pura de aceitação, a gente vê os personagens representados com coisas e situações que condizem com a vida real, né? Muitas situações que as pessoas passaram ou passam hoje em dia. Ele se tornou o filme mais visto, quando ele foi pra Disney Plus, ele se tornou o filme mais visto da Disney Plus. Então ele, tipo assim, começou ruim porque tinha The Flash, tinha vários filmes A gente que tinha um entraram. contexto que desfavoreceu Era. o início aí de Elementos. Aí depois ele teve um boom, porque foi um marketing boca a boca depois que a galera foi fazendo sobre esse filme, quando ele chegou nos streams que ele estourou mesmo. Inclusive, muitos dos aspectos e as características dos personagens estouraram muito no TikTok, porque teve uma trend que viralizou, que eles falavam, né, dos personagens, das características, o pessoal reproduzia, e acho que foi um pouco depois, uma semana já que ele tinha estreado. Então, foi um pouco tardio, mas o sucesso veio aí. Só não sei se ele tá tão forte assim entre os concorrentes que a gente tem, né, Rafa? É verdade. E a gente tem uma lista aqui de, como a gente falou no começo, de estúdios muito diferentes, né? Que fazem trabalhos de animação, mas que atingem públicos muito específicos. Específicos, mas também diversos. E a animação, ela tem isso, né? De atingir as crianças, os adultos, mas que são quase jovens adultos, né? Porque todo mundo ali naquela faixa ali da geração, acho que é geração Z, né? Z, Eu sou geração Z. Pois é, na nossa geração, eu não vou revelar a minha idade, que realmente tem esse apelo porque cresceu assistindo, Eu né? acho que até os millennials já cresceram também assistindo, então tem apelo até os millennials. Tem público, tem público. Tem público. Como a gente falou, vai de criança até adulto, animação, aquela coisa. E a gente viu isso, né, muito pelos resultados anteriores dos filmes que ganharam. A animação que ganhou no passado foi de Guilherme Del Toro, que foi Isso. Pinóquio, uma releitura surreal, assim, uma ideia muito massa de construção do filme. É um filme que realmente um toque emociona. Del Toro de fazer filmes, né? Que ele é um diretor / escritor muito caricato. Eu diria caricato para não dar outros adjetivos, porque eu acho muito fantástico. Mas tem gente que não gosta, né? A Forma da Água. A Forma da Água tá aí pra dizer isso, né, gente? Nem todo mundo curtiu. Mas é como a Anne falou, é legal você ver essas releituras de animações porque elas conseguem atingir outros públicos diferentes. Por exemplo, a galera
do streaming, provavelmente as crianças do streaming, é uma outra geração, mas que ali desde pequena, graças a esse mecanismo do streaming, consegue ter acesso a esses filmes. Na minha época era muito difícil. A gente tinha que ir no cinema, no famoso Colossal, ali no São Francisco. Eu sou da época da fita cassete, tinha que alugar a fita da cassete. Quem viveu ou sabe. DVD. Exatamente. Quem viveu sabe. E um exemplo disso que Rafael falou é Pinóquio, porque assim, é uma história que todo mundo conhece, né? Todo mundo já conhecia. Então a gente pode... algumas pessoas podem ficar com aquela assim, já conheço a história, por que eu vou assistir o filme? Mas o filme, ele traz uma pegada, assim, totalmente nova, que preserva os aspectos principais da história, mas que mostra outras versões, né? Que é bom também a gente conhecer e reviver. E para ilustrar um pouco, assim, da potência de Pinóquio, eu falei pro meu pai para ele botar minha irmãzinha para assistir, né? Minha irmãzinha não conseguiu. No meio do filme, ela se acabava de chorar. Ela não conseguiu terminar de assistir Pinóquio. Oh, meu Deus. Na nossa lista diversa de filmes indicados, a gente tem O Menino e a Garça, que é do estúdio Ghibli. E, assim, a gente trouxe a Fabi aqui hoje, gente, porque a Fabi, ela é uma apaixonada, né, por animes. Vocês, deu pra perceber, né? Ela desde o começo do episódio, ela tá falando que é ele que vai ganhar. Aí eu falei assim, gente, nada melhor do que uma apaixonada, uma pessoa que tem cacife ali pra poder falar sobre os filmes, pra poder explicar pra vocês um pouco mais sobre O Menino e a Garça. Tu falou no começo do episódio, Fabi, né, que é uma indicação, assim, histórica, né? Fazia muito tempo que um filme do estúdio Ghibli não é indicado, não ganha. Não, indicado ele tem sido ao longo desses anos, mas não ganha. Não ganha. Os animes não ganham no Oscar, sabe? E por que tu acha que os animes não ganham no Oscar? É uma questão mesmo tanto da indústria, dos estúdios, muitos não se preparam para essa corrida do Oscar, às vezes eles falham, e também um pouco de preconceito com esse tipo de animação. Eu acho que a categoria de animação em geral, ela já é uma categoria que sofre muito com esse preconceito por parte dos votantes do Oscar. Inclusive, tem entrevistas, né? As pessoas conseguem, às vezes, entrevistas anônimas com os votantes, que eles mesmos já admitiram que, eu voto, eu pergunto pro meu neto qual foi o que ele mais gostou, e aí eu voto nesse. Ou então eu só voto no que tenho algum amigo que está participando da produção. Então, Academia, abre umas vagas aí pra gente entrar, por favor. E aí, geralmente, eles não se dão nenhum trabalho de assistir quais são as animações que estão concorrendo, né? Mas, nossa, eu acho que a animação é uma coisa é uma técnica, não é só uma coisa de criança, né? É uma técnica que te permite contar uma história de forma diferente. Mas a academia está aos poucos abrindo isso, e ainda... Tanto que a animação é uma categoria relativamente nova, né? Dentro do Oscar. E, enfim... Seremos resistência. E como a gente falou, a gente estava falando desse filme do Estúdio Ghibli, desde o começo a gente já deu essa pincelada, né? De como que tá mais ou menos a posição dele, ele já ganhou prêmios, então ele tá abrindo os caminhos aí, né? Exatamente. E ainda continuando nossa lista ali de indicados, a gente tem o Nimona, que é da Netflix, que é só um adendo que a gente não falou, Rafa, de onde as pessoas podem assistir esse filme. Elementos está disponível no Disney Plus. Exatamente. O Menino e a Garça estreou ontem. Estreou nesta quinta-feira, dia 22. Estreou ontem, então tá disponível no Brasil inteiro. Assistam. Vão lá. Vale a pena demais. Apoiem a indústria dos animes. Sim. Vão lá. E agora a gente vai falar de Nimona, que está disponível na Netflix. Exatamente. Né? Netflix essa que ganhou ano passado. Exatamente. E a Netflix disponibilizou Nimona também de graça no YouTube, mas só que só tá em inglês. Mas tá também no YouTube. Pra quem não tem Netflix, você que vira dá bilíngue. Pra colocar a legendinha em português. Então tá disponível aí pra vocês assistirem. A gente vai falar agora um pouco sobre esse filme. Exatamente. Nimona, que é um filme, como as meninas falaram, da Netflix. A Netflix aí que começou como um streaming e agora é uma grande produtora de cinema, né? Não faz só... Absolute cinema. Não faz só filme, mas também faz série. Agora já tá começando a também produzir documentários e por aí vai. E ela tá presente muito nessas categorias, Exatamente. né? Animação, documentário, ela sempre tem...
Exatamente. Eu percebi que esse ano ela deu uma caída em relação às indicações, diminuiu um pouquinho o volume, comparado, acho que nos outros anos por conta da pandemia, passado, né? A inclusive, gente tinha muito essa questão de não conseguir ir no cinema, mas agora já começou a equilibrar novamente. E é importante falar sobre esse filme, porque é um filme que ele também, mais uma vez, traz temas muito importantes, como a justiça e a amizade. Né? Que, como a gente falou, os filmes de animação tem aquela pegada mais assim, vamos deixar a galera, amei, achei maravilhoso, mas também vamos dar aquela liçãozinha para poder mostrar, né, que a animação também pode ser o retrato da vida real, né? Não é só filmes atuados com atores, pessoas reais que podem ser essa representação da vida real. E Nimona também é um filme, além de elementos, Nimona também fala sobre as diferenças, né? Sobre essa aceitação com quem é diferente. Inclusive, é um filme com representatividade LGBT. Uhum. E também uma curiosidade de Nimona é que foi uma sacada muito boa da Netflix que rendeu essa indicação ao Oscar, porque é um filme que foi rejeitado pela Disney justamente por ter essa representatividade LGBT. E aí a Disney ficou para trás na indicação. Exatamente. Um grande filme, já assisti. O Nimona, ela inclusive, eu acho que se difere um pouco do estilo de animações que a Netflix vinha fazendo. Porque, apesar de já ter se consolidado como uma grande produtora aí de filmes, de documentários, séries, enfim, eu acho que, às vezes, a Netflix perdia, apesar do muito espaço que ela tem, mas eu acho que ela perdia ainda um pouco mais de espaço por conta de inovar pouco nas produções. E Nimona mostra esse desprendimento. A gente tem uma história ousada, né? Diferente. A Nimona é uma personagem aí que ela assume a forma de vários animais, né? A gente tem também um pouco sobre uma amizade que surge aí nesse contexto. Então, acho que os elementos usados para construir essa história foram bem diversificados. Eu acho que também isso rendeu ainda mais força para essa produção estar nessa lista de indicados. Exatamente. E isso mostra também, pessoal, que os filmes, né, eles precisam, as grandes produtoras precisam também se adaptar ao mundo, ao momento que o mundo vive, exatamente. Porque a gente está muito acostumado a ver filmes de animação que aborda a história da menina que conheceu o menino, ou então fugiu de casa, e aí fez amizades na rua, enfim. Mas agora são histórias muito reais, muito verdadeiras, que a gente pode conseguir ali encaixar na nossa realidade. Falar assim, talvez isso daqui tenha um aspecto da minha vida. E é por isso que as animações, mais uma vez, conseguem agradar não só crianças, mas também adultos. Exatamente. E aí a gente tem também o outro filme, que é Meu Amigo Robô. Esse filme, quando eu olhei as primeiras imagens de divulgação dele, ele me lembrou muito o clássico Robôs, né? Que é um filme aí do início dos anos 2000. Icônico. Tem o Grande Soldador, personagem jamais esquecido. Divo, amamos você. E ele traz... Eu acho que todo filme de animação, ele perpassa por esses temas, né? Amizade, amor. Mas o Meu Amigo Robô, ele traz o aspecto da solidão. Porque ele traz a história de um cachorrinho, eles passam nos anos 90, que ele compra um robô para não se sentir sozinho, né? Então ele mostra ali um outro lado. E é uma amizade que surge para combater a solidão. Então acho que esse gancho inicial, né, esse tema, desperta assim, uma curiosidade para a gente ir atrás de assistir esse filme. Esse filme, só o trailer já te faz ter vontade de chorar. É muito cativante. Né? E ele é de uma produtora chamada Locke's Filmes, que não é uma produtora que é muito falada nas grandes premiações, mas que mostra também, pessoal, que as pequenas produtoras, médias produtoras estão começando a despontar, né, no cenário, começando a fazer produções tão boas a ponto de serem indicadas, né? Porque a gente sabe que nem sempre o que a gente gosta, a academia indica. Mas é muito bom perceber que a academia tem prestado atenção em produtoras menores, né? Com filmes mais específicos, menos visualmente trabalhados, assim, que não são pessoas, né? Pessoas reais, assim, em formas de bonecos nos filmes, para justamente conseguir também agradar todos os públicos. Porque eu conheço pessoas que, Rafa, eu adoro animação, mas eu não gosto muito de animação de bonequinhos. Eu gosto de animação um pouco mais rústica, né? Que os traços são mais visíveis, que realmente a pessoa lá que fez o 2D. Exatamente, fez o roteiro lá, ele só, né? Animação raiz. Exatamente, trouxeram pra tela. Então, isso é muito legal de ver que, aos poucos, né, a academia vai começando a se moldar
em relação a essas novas formas de fazer cinema. Inclusive, quem está por trás da distribuição do Meu Amigo Robô é a mesma distribuidora, a Neon, que estava por trás de Parasita, sabe? Que fez essa campanha que venceu uma vitória surpreendente, mas muito merecida, né? Então, muito vai merecido. Que, né? Parasita virou parâmetro aí pra muita coisa, né? Foi uma reviravolta. E para encerrar essa nossa lista de filmes indicados na categoria de melhor animação, a gente tem Homem-Aranha através do Aranhaverso, que eu nem preciso explicar muito. Muita gente já consegue aí conectar esse filme desse ano com o primeiro filme, né? Que ganhou o Oscar. Exatamente. Que é vamos dizer, uma continuação do primeiro trabalho. Foi um filme muito bem feito, muito bem produzido. Conseguiram pegar uma história aí muito conhecida do público, né? E transformar ela de uma maneira única, dar um enredo ali bastante específico, trazer personagens muito bons, um Homem-Aranha negro, com uma representatividade muito grande. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse filme? Eu acho que fica a pergunta. Será que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? É o que veremos dia 10 de março. Eu acho também... eu acho que o Homem-Aranha é o favorito de muita gente e é uma possibilidade muito grande dele ganhar, até porque teve agora esse final de semana passado, foi o Ennis, que é o Oscar da animação, e o Homem-Aranha ganhou. Despontou, foi o destaque. O homem disparou. Então, ele já serve como um termômetro do Oscar também. Então, o Homem-Aranha tá ali ao lado do Estúdio Ghibli. Que é uma coisa que a gente não pode ignorar. Essas premiações, entre aspas, menores, não é nem menores, na verdade, segmentadas. Isso. Porque, por exemplo, essa premiação que a Fabi falou, que é o Innis, ele abre muito mais espaço para outras produções também, mas ele mantém ali o nível de relevância dos filmes que são indicados ao Oscar. Exatamente. E diferente desses outros filmes que a gente falou, que estão disponíveis só no cinema, alguns em alguns streams mais específicos, esse filme do Homem-Aranha, ele tá disponível em 3 streams. Então, assim, não tem desculpa pra você não assistir, tá ok? Tá bem acessível ele. Gente, então, assim, esse é o panorama pra vocês verem que não tem nenhum filme fraquinho, não. Todos são muito bons, todos. Vale a pena aí vocês irem assistir, principalmente pra quem é fã de animação. Pra quem não essa é uma ótima oportunidade pra começar a ser. Exatamente. Porque a gente tem exemplos e animações pra todos os gostos, né? Tem desde as animações mais tradicionais. Se você gosta de super-heróis, se você gosta de anime, se você gosta de uma animação mais clássica, uma pegadinha mais fofinha. Tá bem diversificado, bem dividido. Exatamente. E aí, vamos fazer o encerramento? Como é que vai ser? Tchau. Não, tô não, Gente, então a gente acabou... É muito engraçado a gente começar a falar de animação no Na Mira do Oscar, porque todo ano é a mesma coisa. A gente planeja um roteiro específico de tantos minutos, e aí vai falando. Só vai. É a mesma coisa de você dizer, vou assistir um filme de animação. Se ligou, passou, porque é tão gostosinho de falar, de assistir. Exatamente. Que a gente falou, esse episódio vai ser mais curto. Corta para ele sendo o maior da temporada. E com uma convidada, como a Fabiana, que manja tudo sobre animação, fica muito melhor a nossa conversa, né? A gente consegue aí abordar diferentes temas, ela trouxe muita informação importante. Então, Fabi, eu queria muito te agradecer por participar desse episódio. Eu que agradeço pela oportunidade. Você deu um show. E defender meu estúdio do coração. Não somos imparciais, galera. Não tem jeito. Ela veio aqui panfletar, entendeu? E foi bandeirinha. Isso. Bora ver, né, qual vai ser o resultado no dia 10 de março. Fiquem ligados aí nos filmes e também no Na Mira do Oscar. A gente volta na próxima semana com muito mais curiosidade sobre essa premiação tão querida. Tchau. Tchau.